A questão da introdução da alimentação nesse processo, do ponto de vista mais loucão do Ayurveda, tem até diferença se é homem ou se é mulher. Tipo, as mulheres são em meses pares ou ímpares, e os homens são em meses ímpares ou pares. Mas assim, tem, do ponto de vista mais doido, esse treco se chama Anaprashana, ou Prashan, que é aqui a mulher, a garota é do 5, 7º e 9º, o garoto é do 6º, 8º e 10º. Existe todo um dioticha aí da data que isso vai acontecer e etc. Então, assim, tem um negócio 3.0. Aqui a gente quer fazer um Ayurveda 1.0 simples, que é, tem que digerir. Acabou. É simples assim, certo? Aí vai ter considerações, tipo, tá no verão ou tá no inverno. Como a gente está indo para o inverno, é um esquadro. Você mora no norte do Brasil ou no sul do Brasil? É um outro esquadro. Se tem uma característica de um metabolismo mais vata, pitta ou kapha, tem outra questão. Então, no Ayurveda, de uma maneira mais específica, a gente nunca vai falar assim, essa é a alimentação para todos os bebês seguirem isso. Pode ser que a gente dê para um pitão no verão, início de introdução de alimentação, fruta. Pode ser que para uma pessoa com bebê um pouco mais capa na primavera, a gente dê vagem. Pode ser que para uma pessoa mais vata e etc, a gente dê um arroz. Então, a gente não vai alimentar o bebê. A gente vai alimentar o vata pitta e kapha no sentido de que a gente vai considerar como é que está o metabolismo da criança agora, como é que está o metabolismo da mãe, em termos de fome e cocô. Como é que está a estação, como é que está, e principalmente a reação da criança àquele alimento. Então, do ponto de vista do Ayurveda, a criança não tem pressa para começar a comer. Assim, você pode dar uma comida uma vez e depois você 2, 3, 4 dias não deu nenhum pau, você dá de novo. Não precisa ser tipo assim, hoje começou e você vai numa sanha alucinada de que leva tempo até o corpo fazer uma digestão primária e uma digestão secundária. Então, assim, vai ter alguns alimentos, e aí tem a questão do horário do dia. Via de regra, no grosso, a ideia vai ser dar alimentação entre 10 e 2 da tarde, dependendo de como tiver a situação e etc., uma vez por dia. Quando muito. Quiçá, assim, você deu a primeira vez, você viu que a reação não foi muito boa, você espera 2, 3, 4 dias, uma semana. Não tem problema. A gente vai fazer de tudo para que a reação seja ótima e que eventualmente amanhã você possa dar de novo. Mas a gente não tem uma tabela do tipo assim, você vai seguir esse plano independente do que teu bebê estiver te respondendo. Certo? Então, de uma maneira assim mais sintética, a gente vai mirar no cocô. Se o cocô e a digestão aceitarem, você pode eventualmente estar dando 2, 3 refeições disso num mês. Se o cocô e a digestão estiver golfando, estiver peidando, tiver um caos, é que nem o processo do Ayurveda de Sansarjana Krama, que é de restituição do Agni. Do ponto de vista mais efetivo, esse corpo ele ainda não sabe digerir as coisas. Ele sabe meio que tem umas enzimas, que o leite de alguma forma já vinha com um rastro daquela digestão. Se você durante a gestação comeu muito trigo e não comeu nada milho, vai ser difícil você começar a fazer digamos assim, a inserção com milho em vez de trigo. Da mesma forma de que se você adorou comer batata doce durante a gestação e esses 6 primeiros meses, e você nunca comeu, sei lá, inhame, é a mesma coisa. Ok? Então, quanto mais você, digamos assim, dá para beber a comida que você está comendo e que você comeu durante os 6 primeiros meses e você deu na gestação, melhor. Ok? Só que aí vai ter uma grande discussão. Se você deve dar alimento e dar mamada ao mesmo tempo ou deve separar as refeições. A princípio, a ideia deve separar as refeições. Do tipo assim, mesmo que você coma relativamente pouco, não tem problema. Daqui a pouco, meia hora depois, 1 hora depois, ela mama de novo. Mas é dar sem forçar. Ela pegou ali um pedacinho de inhame, que seja, comeu aquele um pedacinho de inhame, depois começou a falar, não sei o que eu estou fazendo com isso daqui. Você para, não tem problema. A criança, ela naturalmente, como você já está vendo, ela pega. O corpo pega. Né? Foi a primeira pergunta que eu fiz para você, o quanto que ela já está interessada na comida em si. Só que
tomar um pouco de cuidado do tipo, quando você for comer, tá meio que próximo da hora de mamar dela, porque se ela for atacar a comida, aí ela não mama. Entende? Não é do tipo assim, acabei de mamar e sentei para comer. Aí o que vai acontecer? Ela vai estar com a barriga cheia de leite. Na perspectiva do Ayurveda, o leite é um treco que fermenta com muita facilidade. Principalmente se a comida que você estiver comendo tiver sal. E no geral, a gente vai diminuir a quantidade um pouco de tempero em relação ao que você come, ou diminuir um pouco a quantidade de sal, porque sal ela ainda não sabe o que é sal. Se você for pensar assim, sal adicionado, ela só tem o teu sal metabólico. Então, no início, se você estiver dando uma comida para ela, tipo, vai lá, uma batata assada sem sal e só com tempero, a gente não precisa necessariamente, num primeiro momento, por definição, dar sal para a criança. Gente, a gente durante milênios comeu comida sem sal. Então, ao longo do tempo, o sal ele tem um efeito um pouco mais abrasivo no sistema digestivo. O leite é um treco muito cafinha. Entende? Então, assim, o principal problema é a quantidade de sal que você vai botar. O cominho não tem problema, erva doce não tem problema, etc. Tá? Mas um outro aspecto que eu gostaria de comentar é sobre a inserção de arroz. Tá? Porque daqui a pouco isso em algum momento vai acontecer. E o arroz que a gente tem hoje em dia, muitas vezes, é um arroz de difícil digestão. Porque não ficou muito tempo ressecando, como o Ayurveda diz que tem que ser pelo menos... Hoje eu estava até escutando uma aula sobre isso, eu achei fantástico, porque caiu bem na nossa conversa. E, assim, teoricamente no Ayurveda você sempre deveria comer arroz de 6 meses a 1 ano. Vamos deixar por enquanto essa discussão assim. Então, uma coisa que você pode fazer quando você começar a dar arroz para ela, um pouquinho, você pega o arroz que você vai preparar, você dá uma esquentada nele na frigideira, no fogo baixo, até ele ficar um pouquinho mais quebradiço. Você pega ele, dá uma batidinha no liquidificador, pouco, só para ele partir. Ok? E é o arroz que você come. Se você costuma comer arroz integral, você dá o arroz integral. Se você costuma comer parboilizado, você dá parboilizado. Não inventa a roda, não. Porque ela vai digerir a partir do seu corpo, a partir da afinidade energética, satimia, a adequabilidade que ela já está desenvolvendo ao longo desse tempo. Ok? Então, parte de frutas, o Ayurveda é muito mais, digamos assim, restritivo do que a nossa visão brasileira. Não vou dizer que vai ser proibido, tudo depende. Se o bebê é um mega pitão, sai da frente que ele está queimando você. Mas, no geral, a gente vai ter a ideia de comer batata. Batata é a coisa mais fácil de digerir, né? Batata, beterraba, cenoura, essas coisas, elas são muito fáceis de virar açúcar. Tanto é que a gente aperta elas e vira açúcar. E do ponto de vista do leite, o leite é uma forma de açúcar. Todo carboidrato é uma forma de açúcar, mas existem açúcares mais complexos e açúcares menos complexos. Do ponto de vista da nossa ancestralidade, etc. e tal, começar a inserção com batatas, cenouras, beterrabas, coisas do gênero, tende a ser uma estratégia mais segura. Dá brócolis, dá couve-flor, dá essas coisas verdes, é num outro momento da ordem da alimentação. E a gente quer, a princípio, fazer monodieta. Não no sentido de ficar um mês comendo um treco só, mas do tipo assim, naquela refeição, o que vai comer? Inhame, que seja. Aí vai ter o conhecimento ayurvédico da diferença do inhame para batata, não sei o que, mas é uma coisa. Sabe? Do tipo, não vai sair do leite para um prato de rodízio. Ah, eu vou botar um pouquinho de cenoura, um pouquinho de beterraba, um pouquinho... Não. É uma quantidade onde ela vai enjoar daquela comida. Ela não vai ter um hiperestímulo. No outro dia, você pode apresentar uma outra comida para ela. Quando passou, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês, e ela já está se alimentando relativamente bem da ideia de raízes, aí você vai para a raiz e o verde. Que digamos assim, é uma outra coisa que ainda não tem muita casca para o sistema digestivo ficar pesado. Se o sistema digestivo está rindo da tua cara com aquilo, aí a gente passa para o arroz com mais rapidez. Mas a gente está querendo fazer uma escadinha onde aumentar a fisioterapia no acne dela. A gente não vai botar tipo um pesadão assim e falar, agora você se vira e depois, sabe, tipo, a gente corre atrás. É muito a ideia do tipo, testa, volta atrás. Naquele dia deu batata doce,
no outro dia ela já está parecendo um pouco esquisita, não está parecendo normal, passa o dia inteiro tomando leite. No outro dia ela já está, digamos, botando a mão na comida de novo, dá ou a mesma batata ou a outra, vai criando muito a partir do teu histórico de alimentação. Esse é o ponto central. Porque do ponto de vista da gente, o fato de você estar acostumado a comer isso está fazendo com que teu corpo esteja transmitindo essa informação através do leite. Ok? Então, esses 6 meses, a gente vai procurar, aos poucos, fazer com que ela consiga comer uma refeição que vai ser basicamente, tipo, uma batata, um arroz ou um feijão, um cereal e um verde. No dia que tiver arroz, não vai ter feijão. No dia que tiver feijão, não vai ter arroz. Aí pode experimentar, ter tahine, essas coisas e tal. Mas é ter essa noção, assim, não botar uma refeição completa, do tipo batata, arroz, feijão e verde. Um bebê não tem que comer que nem adulto. Enquanto ela estiver amamentando, o leite é um super alimento, o resto é complementação. E a gente nem precisa, a princípio, ter tanta preocupação em ficar comendo feijão e etc., porque o leite é altamente proteico. São alimentações, mas o feijão é uma alimentação não muito fácil de digerir pelo ser humano. Então, isso, teoricamente, quando a criança já está com 1 ano e meio, aí começa a comer um feijão maiache, alguma coisa assim. Entende? Mas esses primeiros 6 meses é, basicamente, primeiro inserir a batata. Estou falando em termos de refeição, né? Depois a gente pega a fruta. A fruta fica para um outro momento. Ela já está digerindo a batata com o verde, aí você pode começar a botar tipo um mamão cozido, uma banana cozida, alguma fruta assim que você consiga fazer ela uma papinha, porque aí a complexidade da digestão, você já está chegando no beiral, né, no portal do grão. O grão é todo um outro salto evolutivo, a gente precisa de fogo para digerir grão. Batata, a gente até consegue de alguma forma mastigar aquilo e comer. Agora, grão, você comer arroz cru, cara, não dá. Até porque você tem que plantar, não nasce assim, entende? Então, tem toda uma relação digestiva mais amadurecida aí. Ok? Agora, do ponto de vista de superalimentos e suplementação, essas coisas assim, se a mãe está comendo bem e a criança está saudável, na perspectiva do Ayurveda, a gente olha lá da mel e da ghee, digamos assim, né? Mel para umas situações mais de encafifamento, ghee mais para umas situações de fatiamento, mas no geral, a gente não está querendo nenhum outro superalimento, nenhum outro alimento, nenhum outro alimento mais formidável do que o leite materno. O leite materno, do ponto de vista do Ayurveda, cara, é muito avançado, principalmente se é de uma mãe saudável, ok? Então, a ideia de dar um boost na alimentação do bebê é ter um boost no leite da mãe. Aí a mãe pode tomar Shatavari, se for o caso, ashwagandha, fenogrego, maca, o que seja. Mas enquanto o bebê está muito no processo de amamentação ainda, isso pode chegar fácil até os 2 anos, isso depende um pouco de cada bebê, etc. e tal, o superalimento é o leite. Ok? A gente só, digamos assim, corta o leite quando a dentição já está muito bem formada, a ponto da pessoa ter a capacidade de mastigar o grão plenamente. Isso depende muito de criança, etc. Mas até lá, a mãe é o superalimento. Leva tempo, e não estou falando um dentinho ou outro, estou falando de você ter a capacidade de mastigar lá atrás, e a arcada dentária já está suficientemente potente para quebrar fibra. Porque quebrar fibra é difícil, se você não quebrar fibra, a digestão não fica adequada. Ok? Então, essas coisas tipo semente, etc., também não. Castanha, você pode até amassar e botar no purê da batata, etc. e tal, mas tudo que tem muita fibra, assim, muita semente, muita celulose, é difícil para digerir. Isso vai ficando mais para depois, quando o próprio corpo tem estrutura para falar, agora se você me der isso, eu consigo mastigar. Se eu consigo mastigar, o estômago aqui já suficientemente se elaborou para gerar um processo digestivo dessa forma. Ok? Mas mais importante do que tudo, quem determina a alimentação é a cara dela ao comer e o cocô dela como está saindo. Isso é a verdade. O resto tudo é chegar a um cocô digno do Boston lá no Instagram.